Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional 0, Cruzeiro 0, que acaba de acontecer no estádio Beira-Rio. Bom, cerca de 24 mil torcedores colorados foram assistir um Inter que obviamente era bem diferente do mesmo time que jogou na Copa Libertadores da América. E isso gera uma preocupação. Eu te confesso de imediato que fico dividido com essa partida. Se de alguma maneira a gente pode olhar e dizer, olha, o Internacional, no segundo tempo, melhorou a postura, teve mais possibilidades, Alemão perdeu chance, Wanderson na cara do goleiro, o próprio Arangues teve uma chance, o Arangues entrou bem. Bom, é verdade, mas assim, o primeiro tempo do Inter, a passos de formiga e sem vontade, e principalmente empatar em casa com este Cruzeiro atual, no estágio do campeonato, é meio que injustificável. E um time que quer galgar coisas mais interessantes na temporada, não pode dar esse mole. E sim, foi um vacilo. O Inter perdeu 2 pontos. Eu quero comentar com vocês especificamente sobre tudo que eu manchetei. Antes, preciso tirar a dica da galera do Aposta Ganha. Se tu é maior de 18 anos, sabe que aposta é uma coisa pra brincar, pra se divertir, não vai botar teu salário, a grana que tu recebe aí pra pagar, sei lá, a conta de água, a conta de luz, a pensão do teu filho, que tu tem uma coisa pra comprar. Não. É aquela grana que tu ia no cinema, ou que tu ia no teatro, ou que tu ia no circo, ou que te sobrou uma graninha e tu quer brincar. Pode ser 10, 20, 30. Se tu é mais abonado, pode ser 50, 100, não importa. Aí é a brincadeira de cada um. Mas o negócio é palpitar, brincar, acertar, errar. Eu erro pra caramba. Mas aqui, tu não vai perder nunca. Aqui, com a galera do Aposta Ganha, tu tem 5 pilinha. 5 que eu te dou pra tu ir lá e mostrar que tu é bom de palpite. Me chama no meu Instagram, me chama no meu Facebook, que eu te digo como. Gente, vamos lá. Situação é a seguinte, empatou. Primeiro tempo, Mano Menezes aposta na mesma escalação do time que jogou na Libertadores. Não tinha muito o que fazer, né? O Inter vai ter toda uma semana a partir de agora para trabalhar para o próximo jogo contra o Fluminense. Deve ter a estreia do Ener Valencia nesse jogo. E se imaginou o seguinte, bom, titulares contra o Cruzeiro, que tá bem mais ou menos. Vai melhorar, vai começar agora a jogar bem. Não foi o que aconteceu, tá? A jogar bem que eu digo todos os jogos. Não foi o que aconteceu. Primeiro tempo foi todo o Cruzeiro. Na verdade, tem um fato que é marcante e que a gente sabe está escancarado já a temporada inteira. O Inter não fazia uma grande partida, mas tinha posse de bola. O Cruzeiro tinha outras chegadas, escorregando, tava todo mundo escorregando, né? Parece que molharam demais o gramado do Beira-Rio, sei lá, os caras não entravam com a trava legal. O John escorrega e dá quase que um gol pro Cruzeiro, né? Já no começo da partida. Mas aí o Inter tinha bola, porque tinha Alan Patrick. E tendo Alan Patrick, tinha 60% de posse de bola contra 40% dos caras. O Alan Patrick leva uma bolada no olho, e esse foi o problema, ele ficou meio tonto, levou uma bolada, não enxergava bem, pediu pra sair, qualquer pessoa faria isso, pede pra sair, só que aí, cara, acabou o time do Inter. E o Mano, pra mim, escolheu eu não faria aquela escolha, ele botou o Jean Dias. E aí tenta o Maurício um pouco mais centralizado, pra trocar com o Jean Dias ali, pela ponta e pelo meio. O Jean Dias também entrou muito pelo centro do Alan Patrick. Cara, não me parece a escolha acertada, tá? O Arangues eu até entendo que talvez não tivesse tanto fôlego pra jogar, porque o Arangues depois entra ali e joga bem. Mas assim, podia ter colocado um Depena, ou sei lá, ou vamos escancarar mesmo que não tem o que fazer, talvez seja essa a situação, e o negócio seria, sei lá, botar 3 volantes, mudar um pouquinho o esquema, bota 2 ponteiros mesmo, sem um meia articulador ali, bota 2 centroavantes, faz alguma coisa diferente, porque o Inter não tem um Alan Patrick. E ali, perde o Alan Patrick, acabou o Inter. O Inter ali naquele momento do primeiro tempo, tanto que tava 60-40 posse de bola pró-Colorado, e em minutos o Cruzeiro com a metade que restava do segundo tempo já passa na posse de bola do Inter, os caras ficam todo o tempo com a bola. E só não foi 1-0 porque, cara, o Cruzeiro também tem seus problemas que a imprensa de Minas vai analisar. A gente não pode aqui colocar o Cruzeiro como um time que acho que não vai brigar pra cair, mas não é um time forte, não é um time que vai brigar pra título do Brasileirão. E isso a gente precisa colocar. Vem o segundo tempo dar melhoras, ou tem melhoras. E isso eu acho que a gente também precisa colocar. O Inter é melhor fisicamente, o Inter é mais intenso. Para mim o melhor jogador da partida foi o René. O René para mim jogou uma partidaça. Não foi contribuiu tanto defensivamente, mas ofensivamente. Ele entrega um gol pro Alemão, que o Alemão entra na ponta esquerda e bate na bochecha da rede pelo lado de fora, infelizmente. O René para mim fez uma partida muito interessante. O Bustos foi bem melhor em relação a ele mesmo. Ainda não foi ser definitivo com o Bustos, mas já foi bem melhor, já foi mais interessante. Aí a gente tem um Rômulo que tem uma média de atuações boas, tá? Ele pra mim também foi eficiente. O Dione um pouquinho mais apagado ali naquela segunda função de meio campo. Cara, o Jean Dias, vou ser sincero com vocês, tá? Deslocado pelo centro não dá, mas quando o Arangues entra pelo centro e aí coloca o Jean Dias na ponta direita,
Cara, tu não pode pensar que o G Dias é o Mbappé, tá? Mas tu pode olhar e dizer, ele é útil, ele faz cruzamentos interessantes, ele tem chegadas. Insisto, vamos tirar dele o rótulo de que, veio do Caxias, não vai prestar, e também não vamos botar a expectativa nele que ele vai ser o Mbappé. Mas tá, já que ele tá aqui, peraí, ele é útil ou não é? Eu tô analisando o jogo, ele fez jogadas interessantes pela ponta direita. Pode sim ser uma peça bem bacana pro Internacional usar. Acho que não como titular. Se tiver Pedrique e Wanderson, é óbvio que ele não vai jogar. Mas, cara, se não tem, olha, tá ali brigando pelo seu espaço. O Arangues também precisa ser colocado entre os destaques positivos, porque é o seguinte, o Arangues é um cara que entrou na segunda etapa e, velho, assim, bem fisicamente, chamou a atenção que, cara, é jogador que tava na Europa, porque a bola vinha pra ele, era tapa de primeira, pum, 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 invertia jogo, tocava, olhava, a bola ia chegar nele, ele já sabia o que tinha que fazer. É cara que tá na Europa, entendeu? E ele tem soluções rápidas pra tudo, porque lá, se tu não fizer isso, os caras passam por cima de ti. Então, assim, essa pode ser uma evolução boa pro Inter, tá? Não sei se ele vai conseguir, porque vários vêm com essa mentalidade europeia, 2, 3 meses depois, já se acostumam com o futebol brasileiro, que é aquela história. Pega a bola, senta, olha, vê pro lado, toca pro lateral, e devolve, vem. Mas, cara, o Arangues entrou bem, entrou com um nível físico que a gente conhece, até um pouquinho mais adiantado, e tá entre os pontos positivos. Mas teve muita coisa que não foi bacana. Primeira questão aqui são os gols perdidos. O Inter tem gol perdido com o Alemão, o Inter tem um gol perdível inacreditavelmente com o Wanderson e o próprio Arangues. Eu preciso falar do Wanderson pelo seguinte, o Wanderson não sabe fazer gol. Entendam o que eu tô falando, mas ele tem menos de 30 gols na carreira, isso é fato. E aí se tu vai olhar assim e vai dizer assim, cara, ele nunca foi um goleador. E ele perde um gol, que é um cruzamento do Bustos, uma jogada, cara, quem diria, né? O Inter aos 30 do segundo tempo, basicamente, com o Bustos indo à linha de fundo, fazendo o cruzamento pro Wanderson errar. E o Bustos indo à linha de fundo. O Bustos com mais protagonismo que antes e principalmente o Inter tendo condicionamento físico para na segunda etapa. Talvez isso me dê uma esperança de que não foi tudo tão ruim assim. Que tá melhorando, tá lembrando aquele time do Mano de antes. Só que aí faz o cruzamento e o Wanderson não empurra pra rede. A nossa percepção do jogo seria bem mais tranquila se o Alemão tivesse feito gol, se o Wanderson ou se o próprio Arangues. E aí eu preciso falar sobre o Wanderson porque assim, ele antes não contribuía com gols também. Mas ele é comprado por 4 milhões e meio de euros porque o Inter via nele jogadas. Um cara que fazia ultrapassagem, que passava pelo marcador, que era mais coletivo até do que o Pedro Henrique. O Pedro Henrique é aquele cara que sempre vai para cima. Ele não, ele cruzava quando tinha que cruzar, ele passava quando tinha que passar, ele sempre acertava o que tinha que fazer. Às vezes dava errado porque o gesto, às vezes tu erra um movimento, mas tu sabe o que tem que fazer, um jogador inteligente. Hoje, o Wanderson não se justifica no time. O Wanderson, por exemplo, se eu tivesse que avaliar, o Wanderson foi pior do que o Jean Dias. E olha o custo-benefício dos dois. Então isso precisa ser analisado como os destaques negativos do time do Internacional. Como os caras que, peraí, não foram tão bem. A gente teve no jogo passado Maurício arrebentando com a partida e o Luiz Adriano com protagonismo. Isso não aconteceu. Os dois muito, muito abaixo nessa partida. Tanto o Maurício quanto o Luiz Adriano. Não vou colocar aqui o Alan Patrick nessa conta porque ficou pouco. Mas ele sai, morre o time. Também precisa ser olhado. Acho que o Mano, eu não vou colocar toda a culpa no Mano, mas também não vou tirar toda a culpa do Mano, porque daí também é muito fácil. Tu é técnico do Inter, tu não tem culpa de nada. Tá, se tu não tem um outro meia, eu não botaria o Jean Dias ali. Eu tentaria uma outra solução. Licença aqui, eu acho que você tem maturidade para raciocinar comigo. Nós estamos vendo do outro lado o Renato que jogou primeiro com ponta, depois colocou 3 meias, aí fez 3 zagueiros, aí depois voltou com os meias de novo. Aí às vezes ele faz um tripézinho, às vezes ele faz... Cara, técnico tem que ter alternativa tática. E eu espero que o Mano tenha mudanças táticas. Ele fez várias nesse ano. Bom, se tu não tem um Alan Patrick, não bota o improvisado. Faz um tripé de meio, abre 2 ponteiros, tenta 2 centroavantes e joga essa bola na área. Sei lá, acho que faltou uma situação assim pro Internacional. Então assim, obviamente não tá tudo ruim, não tá tudo perdido. É um empate em casa que não é uma partida desastrosa do Internacional, mas assim, frustra, porque a gente imaginava que seria nessa batida, né, que estava antes, não foi, e principalmente é injustificável empatar com o Cruzeiro. Este Cruzeiro atual dentro de casa, que não vai brigar para títulos e mais títulos. Fosse no Mineirão, vá lá, aqui no Beira-Rio, diante da sua torcida, é frustrante por conta disso. Podia seguir com essa sequência de classificou na Libertadores, seguiu entraria no G4 do Brasileirão, pelo menos nesse sábado, não aconteceu. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.